Weinberg-Salan, que é exatamente um exemplo da aplicação do mecanismo de Higgs para um caso prático, que é exatamente para a teoria eletrofraca, né? Então, o modelo de Weinberg-Salan é exatamente um modelo que descreve a física padrão de partículas, só relembrando o conteúdo de partículas, né, do modelo padrão. Usualmente a gente divide, né, em famílias as diferentes partículas que tem. Então você tem por exemplo, o setor leptônico, a parte de partículas vetoriais e finalmente o Higgs, né? Então a parte de férmions, né, que são as partículas de matéria que a gente tem, a gente divide em famílias. Você tem a primeira família, que é dada pelo quark up, pelo quark down, pelo elétron, e pelo neutrino do elétron, né? Isso constitui a primeira família ainda do modelo padrão, né? Então, vou colocar exatamente, esses daqui são os quarks. E os leptons. A segunda família entra o quark C, que é o charm, o quark S, o strange, e os leptons, você tem o mu e o neutrino correspondente do mu, né? Aí você tem a parte da terceira família de férmions. Na terceira família de férmions entra o quark top, o mais pesado de todos eles, o quark bottom, B, e os leptons você tem o tau e o neutrino do tau. Então, essa forma as três famílias correspondentes às partículas de matéria que a gente tem, né, que a gente denomina como sendo basicamente o setor fermiônico do modelo padrão, né? Então, essas são a parte de matéria, né? Então, por exemplo, o próton, nêutron é constituído de ups e downs, né? E outras partículas entre os outros demais quarks, a parte de leptons, né? Os mais leves exatamente é o elétron, o neutrino do elétron, o muon é mais pesado que o elétron, o neutrino correspondente, e finalmente o tau e o neutrino correspondente do tau. A princípio, o modelo padrão considera os neutrinos, todos eles sem massa, né? Mas a gente sabe que tem, dos dados observacionais, os neutrinos carregam alguma massa, né? Mesmo embora a gente não sabe exatamente qual é a massa desses neutrinos, a gente tem limites superiores para as massas deles, mas o modelo padrão em si do modelo de Weinberg-Salan, a construção dele é tal que os neutrinos permanecem sem massa. Pelo fato experimental deles terem alguma massa, né, mesmo embora a gente não saiba exatamente qual o valor delas, isso implica que você tem que ter alguma extensão do modelo padrão. Então, tem diferentes extensões do modelo padrão para a física de partículas, né? Eu não vou entrar nessas extensões, vou ficar só no modelo padrão de Weinberg-Salan mesmo, que descreve a teoria eletrofraca. Além do setor fermiônico, né, a gente tem o setor bosônico, né, dos bósons. Então, entra os mediadores das interações fortes, né, que é entre os quarks, são os gluons. Então, aqui entra os mediadores das interações. Você tem o gluon. Não tem massa, spin 1. Então, esses daqui são basicamente os bósons.
do modelo, os bósons vetoriais. Que é exatamente, você tem os quarks, né, obedece a simetria SU3, você tem 8 geradores correspondentes ao grupo SU3, você tem 8 gluons correspondentes, né, dos mediadores das interações fortes. Além do mais, você tem, é claro, o fóton, né, você tem o fóton. Tanto o gluon como o fóton são partículas sem massa, né, massa zero. Então, o fóton é o mediador das interações eletromagnéticas entre as partículas carregadas eletricamente. Então, o fóton acaba acoplando com todas as partículas do modelo padrão, com exceção, claro, dos neutrinos, que são neutros, né? Não carrega carga elétrica, não é acoplada com o campo eletromagnético, né? Correspondente aí ao campo do fóton. E, finalmente, os mediadores das interações fracas, né? Que é o bóson vetorial Z, que é neutro, também não acopla com o fóton, e os bósons vetoriais W mais ou menos, né? Carga positiva, carga negativa, que são os mediadores aí, das interações fracas. Fóton é o mediador da interação eletromagnética. E, finalmente, os gluons são os mediadores das interações fortes. E, finalmente, tem o Higgs aqui, né? Que é a única partícula escalar do modelo padrão. Então, é o Higgs, o último elemento que foi descoberto aí, da composição aí do modelo padrão. Né? O Higgs também é neutro, né? É uma partícula escalar neutra e é o que media a interação com todo mundo, basicamente, né? Com exceção do fóton, que não tem acoplamentos do Higgs com o fóton, nem com os neutrinos, né? Mas todas as demais partículas acabam interagindo com o Higgs, e é por causa dessa interação que acaba gerando massa para todas as partículas, exatamente para aquele mecanismo de Higgs que a gente viu, né? Então, como que essas partículas adquirem massa, né? Os quarks, o elétron, o muon, tal, o Z e o W, vem exatamente da interação dessas partículas com o Higgs, e pelo mecanismo de Higgs acaba gerando massa para todas as demais partículas, né? Com exceção àqueles que ele não acopla, né? Ele não tem acoplamento nem com os neutrinos, nem com fóton, nem com gluon, e permanece essas partículas sem massa. Então, vamos descrever a estrutura de campos, né, do modelo padrão. Eu vou inicialmente começar com a parte do setor leptônico, né? E a partir daí a gente vai construindo como que o mecanismo de Higgs acaba funcionando aí para a gente. Tá? A gente pode, lembrando aí que, lembra lá que quando a gente introduziu os férmions de Dirac, né? A gente pode dividir os férmions em espinores de mão direita e espinores de mão esquerda, né? Então, vou usar essa notação. Lembra que as componentes de mão esquerda dos férmions, né? Você pode escrever em termos daquele projetor de mão esquerda atuando no campo de Dirac. O projetor a gente definiu como 1 menos aquela matriz gama 5, que é o produto de gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, né? as 4 matrizes de Dirac, dividido por 2.
atuando aí no campo de ferro, né? Mesma coisa, os férmions de mão direita é o projetor de mão direita atuando em psi, e o projetor de mão direita é 1 mais gama 5, o produto de gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, gama 3, né, que forma o gama 5, atuando no campo de Dirac, né? Então, isso separa exatamente a componente de helicidade de mão esquerda do férmions e a componente de helicidade de mão direita do férmions. Tá? Isso é importante para a gente porque, observacionalmente, né, se a gente olha para o setor leptônico, tanto elétron, muon e tal aparece tanto como um componente de mão direita como um componente de mão esquerda. Entretanto, os neutrinos, né, é um fato observacional que ele só aparece com componente de mão esquerda. Então, a gente tem que fazer uma distinção quando a gente constrói a estrutura de campos do modelo padrão, exatamente por esse fato experimental, né? Enquanto os elétrons, muon e tal, aparecem com as duas componentes, neutrinos, experimentalmente, você só acha neutrino de mão esquerda. Tá? Então, um fato aí observacional, né? A gente tem que, observacionalmente, a gente tem que o elétron, o muon e o tau tem tanto componente de mão direita quanto esquerda. Entretanto, os neutrinos só aparecem com helicidade de mão esquerda. Por que isso acontece? É um fato experimental. Um fato experimental. Tá? Até onde se sabe, a gente não tem neutrinos de mão direita. Né? Então, por quê? Porque eu não sei. Porque ninguém sabe. Por que você tem essa quebra? Né? Então, isso é um fato curioso, né? Embora tenha extensões do modelo padrão que tem construções exatamente... aí você tem outros tipos de neutrinos que se acabam introduzindo em outras extensões do modelo padrão. Mas no modelo de Weinberg-Salan, a gente só tem neutrinos de mão esquerda. Tá? Então, a gente vamos denominar, então, né? A gente tem, por exemplo, os objetos aí de mão direita, né? A gente pode denotar como o campo correspondente do elétron, do muon, do tau, né, de mão direita, e a gente também tem as componentes aí de mão esquerda, né? Vamos chamar de o campo do elétron de mão esquerda, o campo do muon de mão esquerda, o campo do tau de mão esquerda. Agora, e aqui inclui também os neutrinos, né? Inclui também os neutrinos, o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino
Estou usando um símbolo aqui diferente, né? O neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau, né? São todos eles de mão esquerda para a gente. Né? Então a gente pode agrupar, né? A gente pode agrupar os campos de mão esquerda, né? Você tem as componentes do elétron de mão esquerda, a gente pode agrupar exatamente com as componentes aí do neutrino correspondente de mão esquerda. Então a gente pode definir, né? A gente pode definir dubletos correspondentes ao elétron com o neutrino correspondente, o muon com o neutrino correspondente e o tau com o neutrino correspondente, forma uma espécie de dubleto para a gente. Né? Enquanto que os objetos aqui de mão direita aparecem como um único elemento, né? É o que a gente chama de um singleto. Então, se a gente escreve a estrutura da equação de Dirac, né? Como a gente viu correspondente para essas partículas, a gente vai querer que a massa dessas partículas, né, vai vir exatamente do mecanismo de Higgs. Então, a gente vai escrever só a parte cinética correspondente lá da equação de Dirac que a gente viu, né, sem colocar o termo de massa explicitamente, porque isso vai vir exatamente da interação com Higgs depois que a gente colocar. Tá? Então, a lagrangiana do setor leptônico, dos leptons, a gente pode escrever como a equação de Dirac, como a gente escreve, né? Lembra lá que a equação de Dirac é I, psi, barra, né? demi, gama mi, demi, psi, né? Sem o termo de massa. Se você decompõe em objetos de mão direita e mão esquerda, isso aqui é a mesma coisa que você pode verificar que é o psi r, gama mi, demi, psi r, mais i, psi barra l, gama mi, demi, psi l. Tá? Então, a equação de Dirac acaba separando exatamente nas componentes de mão direita e componentes de mão esquerda. Você escreve diretamente essa decomposição do campo de Dirac. Tá? Então, o setor leptônico a gente pode escrever em termos desses campos, né? Você tem a lagrangiana correspondente ao elétron, o muon e tal. Todos eles vão ser similares. Então, você tem I, o correspondente a esse cara daqui, né? O hermitiano adjunto aí, o barra, né? Como a gente definiu lá para o campo de férmio. Gama mi, demi, ER, mais o objeto de mão esquerda, I, E barra, gama mi, demi, EL, e assim por diante, né? Mesma coisa para os neutrinos, você tem I, o neutrino só vai ter o de mão esquerda, neutrino do elétron, por exemplo, gama mi, demi, o neutrino do elétron, mas repete todo mundo aí, né? Repete a mesma coisa para o μ e o neutrino do μ e o tau com o neutrino do tau. Então é a mesma coisa substituindo o elétron, né, pelo μ e substituindo o elétron pelo tau, você tem a parte da lagrangiana correspondente ao setor leptônico para a gente, né? Com essas três gerações, né, três famílias de férmions que a gente pode também agrupar eles de forma apropriada, né? O elétron com o neutrino correspondente, né, μ com o neutrino correspondente, e formar um dubleto com esses objetos. Né? Então, essas três famílias ou gerações
pode escrevê-las como o neutrino do elétron com o campo do elétron. Esse aqui é o de mão esquerda. Mesma coisa o neutrino do tal com o mu, né? O neutrino do mu e o mu de mão esquerda, e o neutrino do tal com o tal de mão esquerda, e os outros caras de mão direita formam um singleto para a gente, né? Então a gente tem o elétron de mão direita, o μ de mão direita e o tal de mão direita, tá? Então esses caras aqui formam uma espécie de dubleto. E esses caras aqui são singletos para a gente, né? Aparecem sozinhos aí, né? Na forma de um único elemento para o campo de Dirac. Tá? A gente pode denominar esses caras aqui, vamos chamar simplesmente de L, e esses singletos aqui simplesmente de R, né? Esses campos correspondentes aos singletos de R, e os dubletos vamos chamar simplesmente de L para a gente. Né? Então a gente tem, por exemplo, que o L, né? Um dos L's é exatamente esse dubleto aqui, né? L e assim por diante. Mesma coisa aqui, a gente tem que o R é o componente de mão direita do elétron e assim por diante. Tá? Então, quando eu escrever um L, na verdade eu estou me referindo a esse dubleto, né? Um L e o R correspondente ao singleto. Só para simplificar a nossa notação. Então a gente pode escrever, né, se a gente volta aqui na nossa densidade lagrangiana, nessa notação que a gente escreveu, a gente pode escrever o setor leptônico, então, do modelo padrão, como sendo I, a parte de singleto, que é o R barra do campo de Dirac correspondente, gama mi, dmi, R. E a parte de singleto é I, L, dubleto, desculpa, L, gama mi, dmi, L para a gente. Tá? Nessa nossa notação simplificada, né? Então, eu absorvi esses dois caras aqui nesse dubleto e os caras de mão direita sozinho tá no campo em R para a gente, tá? A gente também pode ver que simetria que acaba sendo obedecida, né? Essas partículas, como a gente acabou colocando elas, né? Dessa forma. Então, como um dubleto, né? Elas acabam se transformando, a gente tem uma simetria associada, que é exatamente a simetria SU2, né? Para essas três famílias que a gente acaba podendo escrever para elas. Né? Então, o setor leptônico, você pode verificar quais são as simetrias que acaba sendo obedecida por ela, né? Acaba sendo invariante. Sob transformações do grupo SU2. Então, a gente pode olhar para uma transformação, né, sobre o grupo SU2, tal que L se transforma, como a gente escreveu, né, lembra que é um dubleto, então ele deve se transformar. Lembra que todo grupo não abeliano você tem as duas representações, né, a representação fundamental do grupo
e a representação adjunta. Na representação fundamental do grupo, a gente viu que os objetos transformam exatamente como uma espécie de dubleto, né? Enquanto na representação adjunta é um tripleto. Então, acaba a gente utilizando exatamente a representação adjunta do grupo em termos das matrizes de Pauli. I sobre 2 é exatamente os geradores do grupo, como a gente tinha escrito lá na aula sobre grupos não abelianos, né? Então, aqui são as matrizes de Pauli. O alfa aqui é uma constante para a gente, né? Uma constante qualquer, que é sempre aquele parâmetro pertencente aos reais com o qual a gente realiza as transformações de calibre, vezes L. Né? Então, o tal aqui não confundir com o tal do tal, né? São as matrizes de Pauli. E o alfa aqui pertence aos reais, né? São números aí reais em princípio para a gente. A gente vai, daqui a pouco, transformar essa simetria global em uma simetria local, né? Porque a gente quer exatamente introduzir os campos vetoriais daqui a pouco, quando a gente promover, né, essa simetria global para uma simetria local. Tá? Agora o R, né? O R sobre essa transformação não acontece nada. R vai para R mesmo, uma vez que é simplesmente um singleto lá, o objeto para a gente. Né? Então a gente pode escrever como uma espécie de rotação, né? Como que esses campos estão se transformando, né? Os dubletos e singletos, a gente viu que transformações de calibre equivale a uma espécie de rotação no espaço interno dessas partículas. Né? Então, isso daqui equivale ao que a gente chama de rotações, a gente pode associar como uma espécie de rotação no espaço que a gente chama de isospin fraco. Gerando aí o grupo SU2. Isso porque a gente pode associar como a gente tem uma simetria, né? Então, pelo teorema de Noether, a gente tem uma carga conservada. Né? A gente chama essa carga conservada exatamente de isospin fraco. Vai fazer o papel do que a gente chama ainda da carga conservada correspondente a essa propriedade de invariância do modelo. Né? Então, o isospin fraco é o nome que a gente dá para essa carga de Noether conservada por essa lei de conservação. Tá? Então, aqui a gente pode olhar como uma espécie de rotação, né, onde você tem o neutrino do elétron, o elétron de mão esquerda, o elétron de mão direita, né? Isso daqui acaba se transformando por essa rotação, como a gente tem essa matriz de rotação, né, a gente pode escrever isso daqui como uma matriz de rotação, menos I sobre 2, matrizes de Pauli, produto escalar com alfa, 0, é um objeto aqui que a gente tem com as 3 componentes, né, 0, a matriz identidade, atuando a mesma coisa, neutrino do elétron, o elétron de mão esquerda e o elétron de mão direita. Né? Então o elétron de mão direita vai para o próprio elétron de mão direita e o dubleto aqui se transforma exatamente como a gente escreveu. Né? Então a gente pode colocar essa transformação exatamente numa forma matricial desse jeito, né? O LR indo para cá, a mesma coisa que a gente escreveu aqui. Né? Então, isso aqui é o equivalente aí ao que a gente escreveu aqui em cima no final do dia. Né? O cara de mão direita permanece o mesmo e os de mão esquerda se transforma exatamente desse jeito. Tá? É uma forma de a gente ver
essa rotação nesse chamado espaço de isospin. Então, a nossa Lagrangiana aqui é exatamente invariante por esse objeto aqui que a gente tem. Tá? E mesma coisa para o... A gente pode repetir a mesma coisa para o mu e um tal. Né? Para o mu e tal segue a mesma coisa. Né? As mesmas transformações. Né? Então, o que é válido aqui para o elétron e o neutrino do elétron permanecem válido também, a mesma coisa para o mu e para o tal. Bom, se tem uma carga conservada, né, uma vez que a gente tem essa propriedade de simetria, pelo teorema de Netra, a gente tem uma carga conservada, então a gente pode associar essa carga conservada de isospin também com a carga elétrica. Então, se a gente olha qual a carga elétrica dessas partículas, né? Claro, o neutrino é carga zero, o elétron tem carga -1. Eu não falei, né, mas além daquelas partículas que a gente escreveu, tem as antipartículas correspondentes. Né? Então, todos os leptons têm a sua antipartícula correspondente. Você tem o antineutrino do elétron, o positron, né, que é a antipartícula do elétron, que é simplesmente está lá dentro da composição do modelo padrão. Né? Então, essas propriedades acabam também sendo satisfeitas para as antipartículas, mas você só troca a carga, né? A carga do positron para a carga positiva, o neutrino continua neutrino, né? O antineutrino continua com carga zero do mesmo jeito. Então, a gente pode associar como uma... Se você imagina lá, né? A gente tem dois elementos aqui para os caras aqui de mão esquerda, né? E um elemento só para o cara aqui de mão direita. Né? Você pode, lá na mecânica quântica, a gente tem, por exemplo, o número quântico principal, o número quântico magnético, né? Então, por exemplo, para L igual a... Né, o L lá da mecânica quântica, né? L igual a meio, você pode ter L menos meio, L igual a menos meio para o número quântico principal, né? Então, você tem duas terceiras componentes que a gente chama para o número quântico magnético, lá na mecânica quântica. Né? A gente pode olhar para uma coisa similar aqui para esse isospin e definir o que a gente chama de terceira componente para essa carga de isospin. Fraco, chamar de IW3 para essa terceira componente, e seria o equivalente exatamente da carga de Noether que a gente pode associar a cada uma dessas partículas no final do dia. Né? E essa terceira componente, ou carga de isospin, a gente pode relacionar com a carga elétrica. Isso é uma relação, acho que Weinberg propôs. Então, os caras de mão esquerda, desculpa, que você tem dois elementos, a gente pode escrever a carga elétrica dele como sendo esse cara de IW, né? A carga de isospin correspondente, menos meio, tal que a gente pode associar. A gente tem o neutrino, que é neutro, né? Então, a gente automaticamente tem para o neutrino do elétron, por exemplo.
o neutrino do elétron só pode ter meio, né? O neutrino do elétron vai ser um I3 exatamente meio. Para ter carga elétrica zero. Para o elétron de mão esquerda, e a gente está agrupando junto, o elétron tem carga elétrica -1, né? Então, o elemento correspondente aqui é exatamente -meio. Então, são os dois números quânticos magnéticos que a gente tem, né? Meio ou -meio para o nosso dubleto, né? Enquanto que o singleto, a gente pode escrever a carga elétrica dele, a gente só tem um elemento, né? Só tem um elemento, IW3 -1, e a gente tem então que o único cara que a gente tem é o elétron de mão direita, só pode ter componente 3 igual a zero, né? É o correspondente ao L igual a zero da mecânica quântica lá, por exemplo, né? Então essa é a carga de isospin correspondente aos caras de mão direita, né? Tanto o elétron, quanto o muon, quanto o tau tem carga de isospin exatamente igual a zero, e os caras de mão esquerda têm carga -meio, e os neutrinos de carga de isospin, né, a carga de isospin deles correspondente a meio. Então, essa acaba sendo a nossa associação desse número quântico, né, ou carga, né, carga conservada, a relação dela com a carga elétrica, tá? Isso aqui não é a carga elétrica, né? Você tem a carga de neta, não tem nada a ver com a carga elétrica, né? No caso aqui, a gente está chamando essa carga de neta de isospin, e ela relaciona com a carga elétrica dessa forma. Os caras de mão direita e de mão esquerda. Tudo bem? Terceira é a carga de isospin. Outra coisa que a gente quer fazer agora, né? Se você transforma essa simetria para uma simetria local, né? Agora, se você faz esse alfa como sendo uma função de espaço-tempo, então, para manter as propriedades de invariância sobre o grupo SU2, a gente viu que tem que introduzir um certo número de campos vetoriais, né, de tal forma a continuar a nossa lagrangiana correspondente aí, satisfazendo a simetria do grupo aí correspondente. E, ao mesmo tempo, a gente tem que promover essas derivadas aqui por derivadas covariantes, né? Introduzindo o campo vetorial. Então, se a gente promove agora a nossa simetria SU2 como sendo uma simetria local, né, a gente precisa introduzir vetoriais correspondentes. E o número de campos vetoriais que a gente introduz é exatamente o número de geradores do grupo, né? Então, o grupo SU2 tem 3 geradores correspondentes, a gente precisa de 3 campos vetoriais, que é o número de geradores do grupo. O grupo em SU2. Então, se a gente promove agora essa simetria SU2 como uma simetria local,
a gente introduz esses campos vetoriais. Antes de fazer isso, a gente também pode olhar para aqui, que além da simetria SU2, né, essa lagrangiana aqui também permite uma outra invariância permitida, né? Então, você pode verificar também que o L, né, do setor leptônico também é invariante. Aí a gente vai precisar também introduzir mais um outro campo vetorial correspondente. De onde que surge, né, o campo eletromagnético nessa história, vai aparecer daqui a pouco. Ela também é invariante pelo grupo de simetria 1, né, lá do eletromagnetismo. Mas não é ainda o eletromagnetismo, a gente vai ver exatamente por que isso. Então, se você, como sempre aparece o campo e o complexo conjugado do campo, né, você pode fazer uma mudança de fase simples aqui, né? Uma mudança de fase simples é exatamente uma invariância pelo grupo 1. Né? Então, o L também a gente pode verificar, né? Se você faz por um fator de fase, E elevado a I beta sobre 2L, e R. Agora é interessante ver aqui que um tem exatamente, você tem como espécie de... como a gente tem o dubleto e o singleto, né, a gente pode associar essa mudança de fase um pouquinho diferente, uma em relação à outra. E a mesma coisa para o I, para o cara aqui de mão esquerda. Por que um, né, aparece com o fator meio e o outro sem o fator meio? É, de novo, quando a gente for associar isso exatamente com a carga elétrica. Mais uma vez, né, ainda como envolve o neutrino nessa história, né, como envolve o neutrino que está aqui dentro da nossa lagrangiana, né, e é invariante por esse grupo de simetria 1, esse 1 aqui também ainda não pode ser o do campo elétrico, né, correspondente com carga de Noether, correspondente à carga elétrica. Então, como envolve ainda... Não pode ainda ser associado à carga elétrica. Então, a gente acaba chamando essa carga conservada correspondente a essa lei de invariância ainda remanescente do setor leptônico de hipercarga. Que não é a carga elétrica ainda, né? É o nome que a gente dá para a carga de Noether conservada associada a essa lei de transformação. Vamos chamar de hipercarga I e W. Então, Weinberg propôs aí que a carga elétrica, né, e a carga de isospin com a hipercarga estão relacionados com a carga elétrica pela seguinte relação. YW.
hipercarga fraca. Do inglês é weak, né? Weak. Enfim, não sei por que é o Y. O weak da hipercarga, né? O hipercarga não carrega Y, mas enfim. A hipercarga IW, né? E a carga de isospin estão relacionadas pela relação aí, proposta por Weinberg. Lembrando de novo que a carga do elétron é menos 1, né? A carga do neutrino é sempre 0. Então, essa carga elétrica para a gente é o I, de novo, W3, IW3, mais a hipercarga dividido por 2. De tal forma que a gente pode, então, comparando com as expressões que a gente escreveu anteriormente, né, a gente tem, então, que os caras de mão direita, né, os caras de mão esquerda, desculpa, vai ter hipercarga menos 1, e os caras de mão direita vai ter hipercarga igual a menos 2, né? Menos 2. Então, por isso, exatamente porque a gente escreveu a lei de transformação diferente, né? Os caras de mão direita têm o dobro da carga dos caras da mão esquerda, né? Então, aí a gente acaba escrevendo exatamente dessa forma para espelhar essa carga conservada corretamente, né? Quando a gente compara essa expressão com o que a gente escreveu anteriormente aqui para os caras de mão esquerda e mão direita, né? Então, o IW tem que ser exatamente o menos 1 para a gente, para os caras de mão esquerda, e o IW tem que ser exatamente, como a gente definiu aqui, menos 2 dos caras de mão esquerda, né? Então, os leptons de mão direita têm o dobro da carga dos caras de mão esquerda. Então, exatamente, a gente escreve a lei de transformação exatamente desse jeito para espelhar essa diferença de carga conservada, né? No caso que a gente está chamando de hipercarga. Então, essa é a proposta de Weinberg de relacionar a carga elétrica com a carga de isospin fraca e com a hipercarga fraca também. Agora, finalmente, a gente pode transformar, né, o beta aqui também para a gente é um parâmetro pertencente aos reais, um número em qualquer pertencente aos reais, e a gente pode também fazer o beta como uma função do espaço-tempo, né, transformar numa simetria local, uma simetria de calibre local. Então, quando a gente faz a simetria SU2C local, a gente introduz 3 campos vetoriais, fazendo o beta da simetria 1 local, a gente precisa introduzir mais um campo vetorial, né? Mais um campo necessário aí para a gente. E a gente pode
vamos chamar esses três campos aqui de WMi1, WMi2 e WMi3, né? Os três campos vetoriais. E vou chamar esse cara daqui de BMi. Para não confundir com a AMI, né? Do campo eletromagnético. Tá? Então, a gente acaba reescrevendo agora a lagrangiana, que tem que ser invariante tanto por SU2, né? A lagrangiana correspondente tanto por SU2 quanto também por 1. Tá? Então, a lagrangiana, ou densidade de lagrangiana, simultaneamente por SU2 produto com 1, né? É invariante simultaneamente pelos dois grupos de simetria. Vai ter a parte correspondente quando a gente troca, né, essas derivadas comuns por derivadas covariantes, introduzindo esses campos vetoriais. E como são campos dinâmicos, a gente viu que também tem a parte cinética associada a eles, né? Então, você tem a parte cinética associada agora a esses campos vetoriais. Vamos escrever essa lagrangiana, correspondente agora à parte que só tem os campos vetoriais, vou chamar de L1, que vai depender desses WMi e o BMi. E a parte aí que vai acoplar os campos vetoriais com os leptons, né? Quando a gente promove com as derivadas covariantes correspondentes. Né? Então, vamos chamar essa outra parte aí de L2, né? Que envolve o setor leptônico, e vai envolver mais uma parte que a gente quer também, que é colocar o campo escalar nessa história, né? Por meio do mecanismo de Higgs, ver como que massas são geradas para essas diferentes partículas. Então, vou chamar de L3 a parte que envolve o acoplamento com o campo escalar. Então, o L1 aqui para a gente é simplesmente os termos cinéticos correspondentes a esses campos vetoriais, como a gente viu, né? A gente pode escrever como menos 1/4, em termos de componentes, né? 1, 2, 3 para o campo vetorial, o WMi A, WMi A. E a parte do campo de hipercarga, né? O que a gente está chamando aqui de B, menos 1/4. Eu vou chamar de F-mini, mas o F-mini aqui é o F-mini construído com esse cara. Então, as três componentes aqui, né, do nosso tensor, como a gente viu lá na aula correspondente, é o dni WNI A menos dni WMi A. E como é um campo não abeliano, você tem também, vamos chamar aqui G, um acoplamento, o grupo SU2, né? Então, o fator de estrutura do grupo SU2 são o tensor de Levi-Civita, epsilon ABC, né? O tensor completamente antissimétrico, WMi B, WNI C, né? Então, esse cara aqui, o tensor, e o F-mini é o correspondente ao outro campo aí, abeliano. Bni menos dni dmi. Tá? Então, são esses objetos aí, né? Para o campo não abeliano e para o campo abeliano. Né? E os fatores de estrutura correspondentes ao SU2 para a gente. E G aqui é um acoplamento, né? Como a gente tinha lá a gente introduziu o grupo não abeliano, né? Em particular o SU2. Eu vou chamar simplesmente de G. Tem a parte que a gente converte, né? As derivadas ordinárias aqui em derivadas covariantes, em termos dos campos de
de calibre, tanto para o caso SU2 como o caso U1. E lembra aqui que os caras de mão direita, né, não acopla diretamente com os campos vetoriais, né, não abelianos, mas aqui todo mundo acopla, né, todo mundo acopla com o BMI, né, a gente promove essa simetria como uma simetria local. Então, esse L2 aqui, que é a parte do setor leptônico ainda para a gente pode escrever o que a gente tinha antes, R barra, gama mi, agora a derivada covariante, dmi, R, mais I, L barra, gama mi, dmi, derivada covariante, L, onde a gente tem que tomar cuidado com esses caras aqui, né? Quem é exatamente esses caras, né? Então, os caras de mão direita, né, só sofre mudança aí pelo grupo 1, né? Então, eles estão diretamente acoplados aí associados com o campo BMI, né? O campo de hipercarga, né? É fraca. Então, esse DMI de R para a gente pode, a derivada DMI, mais I, no caso do eletromagnetismo, a gente colocou a carga elétrica E, né? Mas ainda não é a carga elétrica, eu vou chamar de uma outra constante aqui, G', que também não é aquele G lá, né? Uma outra constante para a gente, BMI, aplicado em R. Tá? O R não acopla diretamente pela lei de transformação que a gente escreveu, né, com os campos W. Tá? Por isso que a gente só escreve dessa forma, pela forma de invariância sobre o grupo de simetria SU2. Por outro lado, né, os caras de mão esquerda acoplam com todo mundo. Então, essas derivadas aplicadas nos férmions de mão esquerda vai ser para a gente DMI mais I G' sobre 2 BMI. Lembrando que os caras de mão esquerda têm metade da carga, né? Metade da carga dos caras de mão direita. Então, se a gente escreveu aqui G', esse cara aqui aparece sobre meio exatamente pela metade da carga. Menos I G, agora o acoplamento G, né, envolvendo os campos não abelianos, G, matrizes de Pauli, em termos de componentes aqui, W, Mi, A, matrizes de Pauli, aplicado em R. Tá? Então, nos caras de mão esquerda, envolve tanto o acoplamento com o campo 1, né, correspondente ao grupo 1, quanto os campos correspondentes ao grupo SU2. Né? Aqui, de novo, as matrizes de Pauli. Tá? Então, essa é a distinção que a gente tem que tomar cuidado aí com essas derivadas e lembrando que um tem o dobro da carga, hipercarga do outro, né? Por isso que a gente escreve dessa forma também esses acoplamentos. Tá? Então, com isso, a gente tem a parte do setor leptônico aí, do modelo padrão. Né? Como é que eles estão interagindo com os campos vetoriais. Tá? E, finalmente, a gente pode introduzir aqui a parte que envolve, que vai aparecer o Higgs explicitamente, né? Que a gente quer fazer a construção
do mecanismo de Higgs. Então, a gente vai introduzir o campo escalar exatamente nessa nossa lagrangiana L3. Então, vamos escrever o L3, similar como a gente escreveu lá da eletrodinâmica escalar, entra as derivadas de novo, né? dmi, daga, dmi, φ, uma parte de massa, m2, φ daga. A gente quer construir aquele mecanismo de quebra espontânea de simetria, então a gente introduz aquela parte de interação para o campo escalar, para permitir que o potencial, no final do dia, tenha aquela forma de quebra espontânea de simetria, quando a gente troca o sinal aqui do termo quadrático, né? Então, entra aqui também, como a gente escreveu para o campo escalar complexo, φ daga ao quadrado. Então, e a gente quer também escrever como que esse campo escalar interage eventualmente com os leptons, né? Mas de tal forma que ainda também satisfaça essa propriedade de simetria SU2 cross com o grupo 1. Né? Então, se você verificar de quais são as diferentes possibilidades de você construir essa interação de φ com L e R, de tal forma a ainda manter, né, as propriedades de simetria, o jeito que isso acaba aparecendo é da seguinte forma: você tem um acoplamento, vou chamar de GE aqui, é como que o campo escalar acopla com... A gente está fazendo só com os campos tipo elétron, né? Mas tem também o muon e o tau vai aparecer da mesma forma, né? Então, como que o φ acopla com o elétron e o neutrino do elétron correspondente, né? Vou chamar simplesmente de GE esse acoplamento. E a gente tem L barra φ R mais o complexo conjugado desse sujeito, para garantir que toda lagrangiana seja real, R barra φ daga L. Por que aparece dessa forma? É exatamente a forma que garante que isso daqui é invariante. Por SU2 cross 1. Se você tentar escrever de alguma outra forma, você não vai conseguir obedecer à lei de invariância, né? Então, a forma que a interação aparece na tua densidade lagrangiana tem que obedecer à lei de simetria correspondente, né? Então, a única forma de obedecer essa lei de simetria é aparecer exatamente dessa forma, essa interação. Tá? Então, essa é a parte que envolve o campo escalar. Como a gente está trabalhando aqui com a representação fundamental, né, do grupo SU2, né, e em termos de dubletos, né, como a gente tinha escrito anteriormente, no final do dia esse φ aqui também vai ser escrito na forma de um dubleto, para ainda transformar da mesma forma que os férmions, os leptons estão se transformando. Então, a gente acaba escrevendo esse φ de um multipleto ou que a gente chama de isodubleto complexo. Tal que a gente pode escrever ele na forma um φ1, um φ2, como um dubleto, né?
Mas lembrando que também é um campo complexo, né? Então, esse φ1 e φ2 aqui são campos complexos para a gente, que a gente pode escrever em componente real, componente imaginária. Então, você também pode escrever como 1 sobre raiz de 2. Vou escrever isso aqui, a notação diferente. Que um vai ser carregado e o outro é exatamente neutro. Tem carga elétrica, esse cara aqui é uma carga neutra. E esse cara aqui eu vou chamar de φ3 mais I φ4. E 1 sobre raiz de 2, φ1 mais I φ2. São as componentes, parte real, parte imaginária desses campos, né? E da mesma forma que a gente tem cargas associadas para os nossos leptons, né, de hipercarga e carga de isospin, a gente pode associar cargas para esses objetos, para esses campos escalares, né, uma vez que ele ainda é invariante por esse grupo de simetria, né, então ele vai ter uma carga de Noether também da mesma forma correspondente a. Então, eles também têm uma hipercarga e uma carga de isospin, né? Então, a gente associa o dobleto, né? O dobleto tem carga elétrica mais 1, 0. Dada por, de novo, Q, como a gente escreveu aqui, né? Que é o I3W, ao contrário que eu escrevi, IW3, mais IW sobre 2, com IW3, podendo ser, de novo, do dobleto, mais ou menos meio, e a hipercarga é igual a 0. Tá? Então, o cara que tem... o cara que tem hipercarga 0, né? Peraí, ao contrário. Hipercarga 1, desculpa, hipercarga 1. O cara que tem carga de isospin mais meio, né? Mais meio, com mais meio vai ter carga 1, e o cara que tem carga, hipercarga menos meio, né? Menos meio com mais meio vai ter carga 0. Então, carga 1, carga 0. São as cargas elétricas correspondentes essas... os dois objetos aqui que aparecem no dobleto, né? Um campo complexo de carga 1 e um campo complexo de carga 0. E as hipercarga e a carga de isospin desses dois elementos são dados exatamente dessa forma. Garante que está tudo consistente. Agora a gente segue o procedimento de quebra espontânea de simetria, né? Como a gente viu, a gente tem o potencial aqui, V, né? M ao quadrado, φ d'H, φ mais lambda, φ d'H, φ ao quadrado. E se a gente toma como sinal negativo aqui na frente, né, do termo quadrático, a gente gera aquela situação de quebra espontânea de simetria. Quando você tem quebra espontânea de simetria, isso gera um valor esperado no vácuo, né, para o campo escalar φ, que agora é mais difícil de desenhar, não é o campo complexo bonitinho que tinha 2 componentes, agora tem 4, né? Mas enfim, né, a gente pode escolher
uma dessas direções desses campos escalares como para deslocar, né, o campo na direção daquele valor esperado, como a gente fez na aula passada, né? Então, com isso, segue todo o procedimento que a gente viu que a gente viu nesse caso com quebra espontânea de simetria, né? Para o cara aqui com m quadrado menor do que zero, né, o termo quadrático aqui com um sinal negativo, isso garante para a gente que a gente vai ter quebra espontânea de simetria, e a gente pode escrever, então, você tem um valor esperado no vácuo, né, φ adquire um valor de mínimo na energia potencial, que a gente chama de valor esperado no vácuo, o valor aí de menor energia, né, que vai garantir que tem a menor energia potencial, que é da mesma forma como a gente escreveu para o campo escalar complexo da aula passada, né? Vai ser raiz quadrada de 2 módulo de m ao quadrado sobre lambda, vai ser o nosso valor esperado aí no vácuo. Eu estou tomando aqui o módulo para garantir que isso daqui é sempre real para a gente está fazendo m quadrado negativo, né? Então, automaticamente a gente trocou o sinal aqui do termo quadrático do potencial, e isso gera um valor esperado no vácuo para esse campo escalar. Agora o nosso φ, né? Nosso φ, a gente faz aquele procedimento da aula passada. A gente pode fazer o φ indo para um filinha, onde o filinha a gente desloca o nosso campo em torno do valor esperado no vácuo. No caso da aula passada, onde a gente tinha exatamente uma situação desse tipo, era equivalente a deslocar uma dessas componentes do campo, né? Por exemplo, a componente φ1 do campo, né? A parte real aqui do campo, né? Os outros caras acaba a gente não fazendo nada com eles, né? A gente só desloca, a gente pode escolher fazer esse deslocamento do campo em qualquer uma dessas direções. A gente vai escolher exatamente aqui por exemplo, aqui no nosso φ1 aí, de uma forma conveniente. Então a gente pode escrever, todo mundo aqui vai permanecer no seu estado original em zero para a gente, e a gente pode deslocar só a primeira componente aqui, né, do nosso campo φ0, de tal forma que você pode escrever φ1 mais v sobre raiz de 2. Então, essa é a escolha que a gente acaba fazendo. De tal forma, né, que se você olhar para o valor esperado agora de φ, né, é exatamente zero ni o valor esperado no vácuo sobre raiz de 2. Então, o valor esperado aqui de φ1 para a gente é exatamente igual a zero. Então, a gente faz esse deslocamento do campo. E agora substitui isso, né? Substitui isso lá na nossa lagrangiana, né? Substitui isso de volta na nossa lagrangiana e sai expandindo, né? Sai expandindo todo mundo aqui, né, em torno do valor esperado no vácuo, né? No final do dia, isso é um exercício para vocês fazerem esse procedimento aí no final do dia, tá? E obter o resultado final disso, né? O resultado final que você vai obter, aí você tem que agrupar, né? Agrupar todos os termos quadráticos, né, que vai aparecer, né? Então vai aparecer como lado da eletrodinâmica escalar, vai aparecer um BMI, ni quadrado, WMI, ni quadrado, pega todos os termos que são quadráticos nos campos, né? Que os termos quadráticos no campo é onde a gente vai ler exatamente qual é a massa correspondente que vai aparecer mediante esse processo de quebra espontânea de simetria, quando você faz esse deslocamento do campo. Tá? Então, no final do dia, você vai ter coisas do tipo, né?
Além do mais, você pode verificar que você pode agrupar, né? Você pode agrupar os campos que vão aparecer, né? BMI com WMI, etc. Né? Aqui você tem os três, WMI1, WMI2, WMI3. Você pode agrupar esses objetos aí de forma conveniente, de tal forma a ficar exatamente só os termos quadráticos bonitinho aparecendo. A gente pode redefinir você pode introduzir um AMI, que é uma combinação aí de G', que é o acoplamento que a gente introduziu aqui, né? O campo BMI, um G', WMI3, que é a terceira componente do campo W, mais G, o BMI, dividido por G' ao quadrado, mais G ao quadrado, raiz quadrada. Você pode introduzir também um ZMI, que é uma combinação G, W, uma terceira componente, também. A outra componente linearmente independente. Devia ter escrito aqui mesmo. Mais G, linha, BMI. Acho que aqui é mais. G' ao quadrado mais G ao quadrado a meio. A gente pode introduzir um WMI mais ou menos, que é definido como sobre raiz de 2, componente 1 do campo não abeliano, mais ou menos WMI2, IWMI. Se a gente introduz, né, você redefine os campos de tal forma a escrever o BMI e o WMI em termos de AMI, ZMI, WMI+, com isso a gente pode tirar exatamente qual é a massa de cada um desses campos. Então agora, com essa redefinição, isso daqui acaba sendo o campo eletromagnético para a gente. Por que a gente sabe que é o campo eletromagnético? Associado ao fóton, que ele vai aparecer exatamente com massa igual a zero. Esse daqui vai ser um campo com carga elétrica neutra, então é associado com o Z0, lá do modelo padrão, e os campos com carga elétrica mais 1, menos 1, vai ser exatamente esses dois aqui, que é essa combinação no final do dia do W, da primeira e a segunda componente do campo que a gente tinha escrito anteriormente para o campo SU2. Então, daqui acaba aparecendo o campo de fóton. O campo associado ao bóson vetorial Z, neutro, carga elétrica neutra. E esses aqui são os campos dos bósons vetoriais. W mais ou menos lá do modelo padrão que a gente escreveu. Né? Então não é diretamente o BMI e o WMI 1, 2, 3 que aparece, mas é uma combinação deles que acaba resultando no final do dia para a gente. Tá? Daqui também você pode definir o que a gente chama de ângulo de Weinberg. Cujo cosseno desse ângulo de Weinberg é essa combinação de acoplamentos, G, dividido por G' ao quadrado, mais G ao quadrado a meio. Então, isso aqui acaba sendo para a gente um cosseno, né? E esse cara aqui você acaba vendo que é um seno no final do dia, e esse aqui é o seno-cosseno, né? Como se você tivesse feito uma rotação
no seu espaço de campos, né? Você rodou, né, exatamente por um ângulo de Weinberg, e isso acoplou esses campos de tal forma, né? Então, esses campos rodados são exatamente esses caras aí para a gente. Tá? E a tangente do ângulo de Weinberg é a razão entre os acoplamentos, G' sobre G. E o espectro de massa que você acaba lendo aqui no final do dia, né, são os termos quadráticos AMI, ZMI, WMI, que aparece no final do dia. Isso vai te dar o espectro de massa físico. Então, você acaba obtendo, por exemplo, que escrevi. Você tem que a massa do W mais ao quadrado é a massa do W menos ao quadrado. A massa do Z ao quadrado é a massa do W mais ou menos ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado desse ângulo de Weinberg. A massa do A é exatamente igual a zero, que é o nosso fóton, massa zero. Com isso também você pode verificar que aparece explicitamente a carga elétrica E agora, né? A carga elétrica E está associado com aquela constante G que a gente tinha introduzido antes, vezes o seno do ângulo de Weinberg, e as massas, né? As massas do neutrinos ficam todas iguais a zero, e a massa do elétron, por exemplo, acaba ficando G, aquela constante, né? Que a gente escreveu do acoplamento do φ com L e R, vezes o valor esperado no vácuo do campo escalar sobre raiz de 2, e mesma coisa para os outros objetos, né? Todos os neutrinos ficam com massa zero, neutrino do elétron, massa zero, mesma coisa para os outros neutrinos, e as outras massas do μ e o tal, da mesma forma, né? Com acoplamento G de μ e G de tal correspondente, né? De tal forma que eles têm massas diferentes. Né? Então, essas massas são todas medidas observacionalmente, incluindo o ângulo de Weinberg, são dados experimentais. E, finalmente, você tem também quando você faz essa transformação, você só fica com um campo escalar, né, remanescente na tua teoria. O φ2, φ3 e φ4 sofre aquele processo, como a gente viu, de desaparecer da Lagrangiana final. Então, o que acontece com φ2, φ3, φ4 é exatamente dar massa para esses bósons vetoriais. Né? Então, a massa desses bósons vetoriais acaba aparecendo aí como um resultado de absorver, por esse mecanismo de Higgs, esses pseudos bósons de Goldstone. E quem é o Higgs no final do dia é esse sujeito daqui, né? O campo escalar com carga elétrica zero, que a gente acaba remanescendo aí na teoria. Então, a massa do Higgs, que é o φ aqui para a gente, né? Que acaba sendo o Higgs, massa do Higgs, é 2m ao quadrado. Você pode escrever em termos do valor esperado no vácuo como lambda φ ao quadrado, né? Lembrando que lambda ni ao quadrado, ni é dado daquela forma. Então, esse daqui acaba sendo Higgs para a gente, com a massa correspondente. Tá? Então, esse é o procedimento de mecanismo de Higgs, né? Que acaba gerando massa para os bósons vetoriais, mas o fóton acaba ficando com massa igual a zero, ele não interage com o Higgs, não há interações quando você faz essa transformação,
né, ou roda os campos de forma apropriada, né, esse cara aqui permanece sem massa, que é o que a gente pode associar, então, com fóton, os bósons vetoriais, os neutrinos permanecem sem massa, e os outros leptons, o elétron, o míon e tal, adquirem uma massa de acordo com o acoplamento com o Higgs. Tá? E o Higgs, que é a única partícula escalar remanescente, né? que vem da nossa componente φ1 aqui, que acaba sobrando na nossa teoria. Né? E o φ3, φ4 e φ2 são os bósons de Goldstone, que acabam sendo absorvidos aí pelos campos de calibre acaba aparecendo eles na forma de campos massivos. Tá? Então, esse procedimento todo de trabalhar o mecanismo de Higgs, shifta o campo, substitui na Lagrangiana, redefine os campos e acha as massas, é um exercício para vocês, né? Um exercício bom aí, para ver como é que trabalha. Uhum. Aqui a gente escreveu a derivada covariante em termos do G e G', né? Sim, são constantes. São constantes de acoplamento. Tá? Exatamente. Né? Mas como a gente escreveu lá anteriormente, porque lá para não confundir com o E do elétron, né? a carga elétrica, né? A carga do elétron, a carga elétrica no final é escrita em termos do G e o seno do ângulo de Weinberg. Hoje continua a mesma, tá? Mas eu não usei o E exatamente para não confundir, tá? Então, para não confundir. Porque o B, né? O B não é o campo elétrico, né? É o que a gente chama campo de hipercarga. Né? Tá? O campo elétrico é esse cara daqui, né? O campo eletromagnético. Exatamente. Tá? Bom, paro por aqui então. Isso também conclui a parte de campos clássicos, a gente parte agora para campos quânticos a partir da próxima aula.